Esse é o Mercedes AMG GT 63S 4 portas. É um nome comprido que a gente pode encurtar só para monstro. Monstro porque tudo nesse carro é superlativo. Eu nem sei se eu começo a te falar da ficha técnica, do preço ou do que aconteceu na nossa pista de testes. Vamos lá! Quando a Mercedes projetou esse carro, a ideia é que ele tivesse as mesmas capacidades dinâmicas do GT normal, aquele de duas portas, só que com meio metro a mais quase. Então são 5 metros totais de comprimento e essa porta traseira, né, com espaço atrás para até 3 ocupantes. Então é um super carro, já que é um herdeiro também do SLS e um concorrente direto do Panamera. Preço, quase 1,2 milhão de reais, precisamente 1.163.900. Esse preço agora de setembro aumenta todo mês, claro, mas essa é uma referência para a gente ter agora. O motor é um V8 4.0 de 639 cavalos e surpreendentes 91,8 kg de torque. Isso aí é muita força. A tração sempre integral, porém prioritariamente traseira. Então ela se conecta ao eixo da frente sob demanda de forma variável. Aqui a gente tem 2 turbinas, 32 válvulas, injeção direta e uma estratégia nova de divisão dos gases de exaustão. Então são 2 canais, cada um atendendo uma turbina, são 2, né? Uma para cada 4 cilindros. E já que a gente está falando disso, é um V8, é possível desligar metade do motor em determinadas condições para poupar combustível. Então se você tiver com o modo de condução em modo Comfort, acelerador até meia carga e o motor entre 1.000 e 3.250 giros, ele desliga 4 cilindros, né? São então os cilindros 2, 3, 5 e 8, não tem combustão para poupar a gasolina. Mas gente, é um super esportivo, então não dá para dizer que consumo de combustível é uma preocupação para quem compra esse tipo de carro. Na cidade, a gente marcou 6,1 km por litro e 10,4 em ciclo rodoviário, isso nos padrões de autosport. Porém, o mais legal foi o que a gente fez na pista de testes. Na prova de 0 a 100, a gente conseguiu marcar 3,3 segundos. Então, novo recordista aqui na nossa pista. E isso apesar de ele ter mais de 2 toneladas. Aí você se pergunta, pô, então frear pode ser um problema. Pois é, não é. A gente foi muito bem nas provas de frenagem. De 120 a 0, por exemplo, a gente conseguiu fazer em 54 metros, o que é excelente. De 60 a 0 foram 14,4 metros, ou seja, com esse peso e com esse tamanho todo, ele freia igual um Mini Cooper, né? Então aqui na dianteira a gente tem freios a disco ventilado e perfurado, na traseira também. Você pode ver que aqui são essas pinças amarelas, é um novo padrão. E essa pinça aqui ela é fixa com 6 pistões. E na traseira uma pinça flutuante de pistão único. Outra coisa bacana de falar aqui do eixo traseiro é que ele também é esterçante, ou seja, se você estiver numa curva para a direita, ele esterça na direção contrária ao teu volante para diminuir o raio de giro e também para aumentar a agilidade do carro. Isso até 100 km por hora. Acima de 100 km por hora, o eixo de trás vai se mover na mesma direção do eixo dianteiro. Isso para aumentar a estabilidade direcional do carro. Aqui na traseira, que tem um belo design, aliás, tem um aerofólio ativo. Então ele levanta e baixa de acordo com a tua velocidade ou de acordo com o teu comando lá mesmo no painel para levantar e aumentar a pressão aerodinâmica na parte traseira. Esse extrator de ar aqui também funciona. Mas eu acho que você e eu queremos a mesma coisa. A gente quer ouvir o motor e dirigir, não é? Vem comigo. É muito fácil dirigir o AMG GT. Apesar desse tamanho todo, né, 5 metros de comprimento e 2 de largura, você tem todo tipo de auxílio eletrônico. Então, para manobrar, e aqui no trânsito mesmo, se algum outro veículo, ou moto, ou pedestre se aproxima demais do carro, automaticamente eu já vejo aqui na tela uma imagem em 360 graus do carro. Então eu sei o que está acontecendo ao redor, tem todos esses radares eletrônicos. Em relação à condução, é muito nítido que a carroceria é sólida, reforçada, tem materiais de fibra de carbono, então é leve e resistente ao mesmo tempo. Pudera, né? É um carro que vai a 315 km por hora de velocidade máxima. Então você sente muita segurança para acelerar. Nas acelerações é muito nítido como esse carro é estável. Não só pelo tipo de auxílio eletrônico,
mas pela própria configuração que ele tem. Afinal de contas, é um veículo que vai até 315 km por hora. Então, os pneus traseiros têm a banda de rodagem mais larga. Isso te dá maior estabilidade direcional. E quando a gente vai fazer a prova do 0 a 100, a gente fez em 3,3 segundos, foi no modo Race, utilizando o controle de largada. A gente acionou o controle de largada, então ele automaticamente liga a tração integral nas 4 rodas e também bloqueia o diferencial traseiro, além de dar uma amenizada na atuação do controle de tração. Então a gente consegue o máximo de potência naquela condição, naquele piso em que a gente está. Outra função interessante é o modo Drift. O que ele faz? Ele restringe a tração ao eixo traseiro e também desabilita os modos de ESP, então controle de tração, controle de estabilidade, fica tudo desligado no modo manual, então você consegue fazer aquelas manobras de escorregamento controlado sem que a eletrônica interfira. Aliás, tem um controle muito interessante que é o AMG Dynamics, que é uma espécie de auxílio eletrônico faseado. Então o carro se adapta ao tipo de condutor. Então tem o modo Basic, Pro, Master, e aí então quanto maior o nível em que você regula esse AMG Dynamics, menor é a interferência da eletrônica. Então você pode ser um piloto comum ou um piloto de Fórmula 1. Quanto maior for a tua graduação, menos o carro interfere e mais fica na tua mão. Interessante também que o banco aqui é do tipo dinâmico. Então eu consigo fazer uma configuração, você vê que as abas laterais aqui que dão suporte ao corpo, eles são muito proeminentes. Então, conforme o tipo de pista que eu tô, eu faço eu viro o volante aqui para a direita e eu tenho um suporte extra no lado oposto aqui do banco. Então, se virei para a esquerda, ele me dá um suporte extra aqui na parte direita do meu corpo. Além, claro, daquele controle de massagem e outros recursos de comodidade. A gente pode dizer, sem medo nenhum de errar, o AMG GT é um carro legítimo de corrida. Você tem aqui recursos suficientes para se dar muito bem num track day, para viajar, para pegar trânsito. Ele tem recursos suficientes para te atender em qualquer uma dessas situações. Você tem telemetria, cronômetro de volta, você tem um bagageiro aqui que comporta até 1.300 litros, você tem massageador, um sistema de som fantástico, então qualquer condição ele vai te atender. Aqui no interior, todos os materiais são nobres. Teu corpo não encosta em plástico em nenhum momento. Ou é couro, ou é alumínio, ou é fibra de carbono. Algumas das peças aqui no painel usam esse material. O quadro de instrumentos é todo digital e configurável, então aqui eu consigo escolher as informações que eu vou ver. Mesma coisa aqui do lado, em que tem o sistema multimídia e alguns atributos técnicos e dinâmicos do carro. Todos também são selecionáveis, mas essa tela não é touch, então eu necessariamente preciso fazer os comandos por meio desse pad. Aqui eu tenho comandos em duplicidade, tanto no volante quanto no console. Então aqui eu tenho atributos dos modos de condução, transmissão automático manual, suspensão e controle de estabilidade. Eu posso fazer os comandos por aqui ou pelo volante. Tá vendo que aqui é uma telinha? Então eu posso girar esse botão e eu colocar aqui, ó, modo Comfort, Sport, Sport Plus ou modo Race. E do outro lado, aqui por exemplo, é o sistema de exaustão. Eu posso deixar o som do abafador mais grave. Ligo, desligo ou escolho um outro atributo, como por exemplo, ligar e desligar o Start-Stop ou acionar o aerofólio. Outro recurso curioso aqui que não tem nada a ver com performance, corrida ou desempenho é esse Energizing Comfort que eu seleciono aqui por meio do pad. Ele dá aqui algumas opções de climas em que eu posso selecionar e ele estabelece alguns parâmetros de ventilação, de cores e até de música. Aqui, por exemplo, na modalidade conforto, ele coloca uma música tranquila e aciona o massageador aqui nas minhas costas. Outra opção é o oposto disso, eu posso colocar aqui o modo de vitalidade, ele coloca aqui cores vermelhas e uma música que ele diz ser estimulante. Enfim, algo curioso que não sei se a gente vai usar no dia a dia. Quem vai aqui atrás também conta com recursos interessantes. É claro que viajar na dianteira é muito mais legal, só que o nível de conforto aqui atrás também é notável. Quem viaja aqui conta com um sistema de ventilação independente e ajuste de temperatura do ar-condicionado. Aqui atrás são 5 alto-falantes, 3 aqui só no teto. E olha só, tem também um sistema de aquecimento para os bancos, você controla aqui e aqui.
A Mercedes homologou o carro para 5 passageiros, mas aqui atrás, ó, não viajam 3, são só 2. São 3 cintos de segurança, eu tenho aqui um central também, mas esquece essa posição aqui do meio. O túnel central aqui é muito alto e impossível viajar. A gente tem aqui um apoio para o braço com porta-copos, o que é muito bacana. Nível de espaço para a cabeça, muito bacana, pernas também. Ótimo para viajar se você quiser que alguém dirija para você. E aqui no porta-malas, muito mais espaço também. A gente tem 456 litros e esse espaço ainda é expansível. Eu posso apertar esse botão aqui, tem um de cada lado, ele rebate os bancos automaticamente, aumentando todo aqui o volume para 1.300 litros. E aí, gente, gostou desse vídeo? Deixe seu like e a gente vai se falando. Tchau!